palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 19. João, Evangelho, capítulo 19, a partir do verso 31. Nós precisamos uns dos outros para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Nós temos vivido em dias particularmente difíceis. O mundo hoje passa por várias convulsões. Para qualquer lado que você olhe, há crises, há violências. Para onde você levar a sua atenção, nós somos bombardeados com pessoas passando fome, com pessoas desabrigadas. Nós somos confrontados com a igreja sendo perseguida. Nunca antes na história tantas pessoas morreram por amor a Jesus como nos nossos dias. Nós vivemos o dia onde a igreja é mais perseguida. Diariamente pessoas morrem por Jesus ao redor do mundo. Essa bandeira, ela simboliza o Afeganistão, mas não o Afeganistão atual, porque o Afeganistão atual foi tomado por um grupo terrorista chamado Talibã, e ele aboliu essa bandeira, ele colocou outra bandeira, bandeira do terrorismo, e somente lá são 40 milhões de pessoas que vivem sob a égide, sobre a regência de um grupo terrorista. É a mesma coisa que aqui no Brasil, um grupo criminoso como essas facções criminosas tomasse o controle da cidade, do país inteiro. Você imagina o que seria isso? Mulheres são proibidas de sair à rua, mulheres são proibidas de se vestir da maneira que elas vestiam durante muitos anos. Hoje elas só podem vestir uma túnica que é completamente fechada, só os olhos ficam de fora. Elas não podem sair à rua a não ser que seja extremamente necessário, e mesmo assim tem que andar acompanhada de um homem, seja o marido, seja o pai ou o irmão. As meninas que andavam estudando, que durante 2 décadas foram para a escola, se desenvolveram, se tornaram médicas, professoras, hoje elas não podem mais trabalhar e as meninas não podem mais estudar. Foi abolida a educação no país inteiro para as meninas. Imagina você que tem na sua casa uma filha, ou uma irmã, ou você mesmo. Então esse é o quadro que a gente vê hoje. Mas se a gente olhar para a África, nós vamos ver a fome se espalhando, nós vamos ver guerras, conflitos que nem aparecem na mídia. Se nós formos para a Ásia, se nós formos para a Europa, a Ucrânia, a Rússia fazendo aquele banho de sangue, e as nações sem poder fazer nada, entre aspas, sem querer fazer nada. Nós vemos potências como a China ameaçando. E aí você pergunta, e o reino de Deus? Eu digo, o reino de Deus vai bem, obrigado. Porque como disse o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 24, quando os discípulos perguntaram, Senhor, quais serão os sinais da tua vinda? Você lembra quais foram os sinais que Jesus falou? Haverá falsos profetas, eles se levantarão e tentarão enganar a muitos. Haverá guerras e rumores de guerras em vários locais. Nação se levantará contra nação. Haverá fome, haverá terremotos. Então, os acidentes naturais, isso vai acontecer, Jesus já previu isso. Haverá também apostasia. O amor de muitos esfriará, é isso que Jesus diz. A apostasia, ou seja, aqueles que aparentemente criam, não creem mais. Mas o último sinal, Mateus 24, 14, diz assim o Senhor Jesus, porque parece que tudo vai mal. Guerra, fome, violência, perseguição, apostasia, falsos profetas, e o gráfico está descendo. Mas aí no verso 14, no último verso, Jesus diz assim: e este evangelho do reino
será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, então eu voltarei. Ou seja, Jesus coloca uma condição para que a sua vinda aconteça. Este evangelho do reino será pregado, deve ser pregado em testemunho a todas as nações. Mas esse evangelho vai chegar a todas as nações, não é no momento de bonança, não é no momento onde tudo vai bem. Esse evangelho do reino vai avançar, mesmo quando todas as coisas parecem que não tem controle. Essa é a força da igreja. A igreja avança de joelhos, a igreja avança sangrando, mas a igreja avança no poder e na autoridade do Santo Espírito de Deus. O Senhor Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Ele edifica a igreja, e as portas do inferno não prevalecem, não conseguem sustentar. Quando Jesus disse isso, os discípulos tinham muito em claro na sua mente que todas as cidades eram protegidas por muros muito altos. Nínive, por exemplo, era uma cidade que os muros eram muito altos e tinham 6 metros de largura, de tal forma que 3 carruagens podiam andar em cima do muro. Essa era a defesa das cidades, e havia portões muito grandes, muito reforçados. E aí quando uma cidade, quando um país, um povo iria invadir uma cidade, qual era o último recurso de defesa que tinha que ser vencido? Era o portão. Lembra dos filmes? Lembra dos desenhos? Aqueles soldados, guerreiros, tentando derrubar o portão. Por quê? Porque uma vez que o portão cai, a cidade é invadida. Então agora eu vou falar de novo o que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja avança para cima dos portões do inferno, e o inferno não vai segurar o avanço da igreja. Todas as barreiras vão cair à medida que a igreja avança. Eu estava na Indonésia, no encontro de pastores, e a Indonésia é um dos países que mais persegue a igreja. É um país muçulmano, e havia ali junto conosco pessoas que haviam sido atacadas. Um dos pastores que conversou comigo, ele tinha uma cicatriz que vinha do pescoço até aqui, metade das costas. Ele mostrou. Ele sobreviveu a um ataque com foice. Ele foi deixado caído, sangrando na sarjeta, porque aquele que tentou matá-lo achou que tinha matado, mas ele sobreviveu. E ele estava nesse encontro de 20, 25 pastores, um encontro muito secreto, e lá um dos pastores da Indonésia disse assim: nós precisamos avançar, porque temos muitos povos aqui dentro da Indonésia que não conhecem Jesus. Mas avançar a que preço? Avançar a que custo? E aí ele disse assim: vocês quando vão num shopping, vocês têm aquelas portas são automáticas, existem sensores ali. Não adianta a igreja ficar parada, dizendo para a porta: abre porta, abre que eu vou passar, abre. Não adianta. Ele disse assim: o nosso papel, a nossa tarefa é avançar, porque à medida que nós avançamos, a porta vai abrir. Amém? Amém. Essa é a missão da igreja. Mas nesses dias que vivemos, e que cada vez vai ser pior, desculpa, não adianta a gente querer falar que não vai melhorar. Não vai melhorar. O mundo não vai melhorar, mas a igreja vai melhorar. A igreja é invencível. E eu quero trazer então para você um exemplo de 2 discípulos que no momento da maior crise, eles deram um passo à frente, eles avançaram, eles romperam com o medo. O dia mais triste da história, o dia mais triste para eles. Qual foi esse dia? Está com a sua Bíblia aberta? Você vai identificar que dia foi esse. Verso 31 diz assim: era o dia da preparação, o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado, e como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos.
Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu, deu testemunho disso, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. E estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Fazer uma pausa. Nós estamos no dia em que o Senhor Jesus entregou sua vida. Ele foi crucificado, foi morto. Aqui está Pilatos, aqui estão soldados, aqui está Jesus. Os dois que foram crucificados, um à sua direita, à esquerda, eles haviam morrido. E era sexta-feira. E para que os judeus não precisassem, como fala, o sábado era sagrado, eles não queriam que os corpos ficassem no sábado. Então eles falaram: vamos adiantar isso. Se eles não estiverem mortos, vamos quebrar as pernas deles. Era o procedimento, porque aí, quebrando as pernas, toda a resistência física que as pernas ainda conseguiam é quebrada, o corpo abaixa e a pessoa morre sufocada. É assim que um crucificado morre, sufocado. Pois bem, como era sexta-feira, os judeus não queriam avançar no sábado. Eles mandaram: vamos quebrar as pernas, vamos resolver isso. Primeiro, chegou lá, quebraram as pernas. Segundo, quebraram as pernas. Quando viram para Jesus, identificaram que ele já estava morto. Porque Jesus, ao contrário dos outros, ele foi terrivelmente maltratado antes de ser crucificado. Ele foi açoitado, colocaram uma coroa de espinhos sobre ele, ele foi cuspido, ele foi espancado. Então ele já estava morto. Mas mesmo assim o soldado enfia uma lança do seu lado, no seu peito, e aí dali saiu água e sangue. Aí não, está morto mesmo, vai que, né? Vai que. Não, Jesus morreu, essa é a prova. E João, que estava lá, o único discípulo que ficou ainda aos pés da cruz, todos os outros fugiram. E João fala: eu que vi, dou testemunho, o meu testemunho é verdadeiro, e eu falo isso para que vocês creiam. Por quê? Porque está sendo cumprida as Escrituras. Querido, minha querida, quando as coisas não andam de acordo com o que você acha que deve andar, mas você está no caminho correto, não se deixe vencer pela circunstância. Creia naquele que te prometeu, creia naquele que vive em você. Mesmo que as circunstâncias não sejam prósperas, continue, porque nós não fomos chamados para o sucesso. Vou repetir. A igreja, eu e você, os discípulos, nós não fomos chamados para o sucesso, nós fomos chamados para a obediência. Amém? E muitas vezes a obediência implica em insucesso. Insucesso para o mundo, sucesso no reino de Deus. Porque Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Que sucesso tem em morrer? O sucesso é o plano de Deus. Ele foi obediente à missão que ele teve. E qual é a missão da igreja? Hoje de manhã a gente viu: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Nós somos enviados para morrer. Você está pronto? O dia mais terrível da história, o dia mais triste para aqueles discípulos, foi o dia que eles decidiram dar um passo à frente. E agora vamos continuar a leitura, porque vai entrar em cena 2 discípulos, você conhece o nome deles, e nós vamos aprender algumas lições importantes. Verso 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. E com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo.
ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que tinha antes visitado Jesus à noite. E Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. E tomando o corpo de Jesus, os dois os envolveram em faixas de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. E no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. E por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Queridos, 2 discípulos, José de Arimateia e Nicodemos, 2 homens que durante a vida do Senhor Jesus o acompanharam. Nicodemos é citado em João capítulo 3, você lembra? Ele foi encontrar-se com Jesus à noite. Os dois eram membros do Sinédrio. O Sinédrio era o conselho dos judeus. 70 homens sábios, maduros, anciãos, respeitados, tinham muita da revelação da palavra em suas mentes, eram mestres, ou seja, eram pessoas piedosas. Alguns nem tanto, mas teoricamente eram aqueles que geriram a nação. Sinédrio, 2 homens muito importantes e 2 homens muito ricos. Nicodemos, inclusive, quando ele vai conversar com Jesus, e a conversa vai para aquela linha lá, Jesus diz assim para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele não entende. Como que eu posso nascer de novo? Eu já sou velho. E Jesus diz: Nicodemos, se você não nascer da água e do sangue, você não consegue ver o reino de Deus. E ele continua, e Jesus diz: se você não nascer da água e do sangue, você não consegue entrar no reino. E ele vai assim, e Jesus diz assim: Nicodemos, você é mestre em Israel, e você não sabe, não consegue entender o que eu estou te falando. Mas quando Jesus diz assim, você é mestre, existe um artigo no grego que é específico, Nicodemos, você é o mestre em Israel. Você é o cara, você é um dos que mais entende a palavra, e você não está entendendo o que eu estou dizendo para você. Então, Nicodemos acompanhava o ministério de Jesus. No capítulo 7 também, de novo, você vai ver que quando o Sinédrio se reuniu para discutir acerca de Jesus, Nicodemos já falou: olha, peraí, vamos ver se dá fruto. José de Arimateia não é citado em lugar nenhum, ele aparece a primeira vez aqui, mas era um homem rico, era um homem muito respeitado. E porque era rico e respeitado, quando ele soube que Jesus havia falecido, ele foi até Pilatos. Agora eu pergunto a você, por que esses 2 homens respeitados, que acompanhavam o ministério de Jesus, que ouviam Jesus, que aprenderam muito com Jesus, que seguiam Jesus à distância, por que eles decidiram, naquele momento, pedir o corpo de Jesus? Porque em momentos extremos, os discípulos precisam agir de forma extrema. Em momentos de crise, nós precisamos agir de forma correspondente à crise. Estão comigo? Até aquele momento, José de Arimateia e Nicodemos seguiam Jesus à distância. Pode ser que eles davam testemunho para um e para outro. Pode ser que eles reunissem os seus discípulos e veladamente falavam acerca dos ensinos de Jesus. Pode ser que isso acontecesse. Mas naquele momento eles entenderam: é preciso que se faça algo diferente. O nosso mestre está lá, o corpo dele está exposto. O que será que vai acontecer? Nós precisamos cuidar dele. Mas foi fácil para eles fazerem isso? Quando eles fizeram isso, eles estavam assumindo publicamente e de maneira irreversível que eles amavam a Jesus. Porque somente quem amava aquelas pessoas que estavam crucificadas eram capazes de cuidar do seu corpo. Somente a família foi lá buscar. Somente a família ia cuidar. Porque era uma vergonha. Eram criminosos que eram crucificados. E somente a família, muitos nem iam. Muitos deixavam o seu familiar lá e era jogado para as feras.
E Nicodemos e José de Arimateia falaram assim: nós não vamos deixar que o nosso Senhor seja tratado dessa forma. E eles assumem um compromisso público. E aqui vem a primeira lição. Nos nossos dias e daqui para frente, nós vamos precisar agir com coragem. Eu quero falar da diferença entre ser discípulo, discípula, e ser um seguidor à distância. Essa noite vai ser um divisor de água. A diferença entre um discípulo e um seguidor à distância, primeira coisa, o discípulo, ele age corajosamente. Ele não tem vergonha do Evangelho do Senhor Jesus. Ele se vulnerabiliza, ele se abre e fala: Ele é o meu mestre, eu sigo. Mas você segue Ele? Sim. Eu lembro a primeira vez na minha vida foi na faculdade, quando eu tive que assumir um compromisso público, e todo mundo zoando do Evangelho, da igreja, batendo na igreja, não sei o quê, e eu precisei me levantar, falei: pera um pouquinho, não é assim, eu não sou assim, e tem igreja que não é desse jeito. Daquele momento em diante eu fui olhado com outros olhos. Alguns me deixaram de lado, mas outros começaram a me procurar no particular, pedindo oração. Mas precisou uma decisão minha. Espera aí, você tem que dar um passo à frente. Você já viu falar de crente agente secreto? Aqui não tem, né, pastor? Crente agente secreto é aquele assim que você, de repente, você está numa reunião, aí ele chega e está: você é crente e não sabia, trabalho com você há 10 anos, porque você nunca falou de nada. Queridos, discípulos pagam o preço, agem corajosamente. O que Paulo falou para Timóteo, que era um jovem, que estava assumindo uma igreja: Deus não te deu um espírito de covardia. Lembra? Mas de amor, poder e moderação. 2 Timóteo. Essa é a hora, igreja, para que a gente alcance os povos não alcançados. Nós precisamos agir com coragem, jogar fora o medo. De manhã eu falei: o amor lança fora todo medo. 1 João capítulo 4. Que o Senhor Jesus coloque um amor tão grande no seu coração, que você vai cortar todas as amarras, e você vai assumir publicamente: eu sigo a Jesus, eu tenho um mestre, eu tenho um Salvador, e ele se chama Jesus. Segundo lugar, José de Arimateia usou de toda a sua influência. Ele foi até Pilatos. Pilatos era o governador. Então imagina o trânsito que ele teve que fazer para chegar até o governador. Pouquíssimas pessoas tinham essa condição. Segundo lugar, quando Nicodemos foi em direção a José de Arimateia para cuidar do corpo de Jesus, Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés para cuidar do corpo de Jesus. Era costume dos judeus tratar do corpo antes de colocá-lo lá na pedra, de enterrá-lo. Era um banho que eles davam com produtos, com perfumes, com óleos. E José de Arimateia e Nicodemos levou 34 quilos. Eu fui estudar. Sabe qual era a proporção do que Nicodemos levou? Era equivalente ao cuidado de mais de 200 corpos, mais de 200 pessoas. O que Nicodemos estava fazendo? Ele estava dando um passo agora, o seguinte: eu vou cuidar do corpo de Jesus, mas eu vou cuidar de uma tal forma que ninguém em Israel nunca mais vai duvidar de que eu amo esse mestre, que ele é importante para mim, porque eu não vou cuidar de maneira normal, eu vou cuidar de maneira extravagante, abundante, transbordante. Eu vou dar um testemunho público de que eu amo esse mestre muito e muito. E levou o equivalente a especiarias para 200 pessoas. Imagina o escândalo que foi isso. Nicodemos, você é do Sinédrio,
Você é um homem rico, respeitado, o que você está fazendo? Você vai cuidar do corpo desse homem crucificado? Sim, ele é meu mestre, e para que não haja dúvida, eu vou fazer isso de forma extravagante. A segunda diferença entre o discípulo e um seguidor é que o discípulo ama extravagantemente. Ele dá publicamente testemunho de forma extravagante. O seguidor não. O seguidor se poupa. O seguidor, ele se preserva. O seguidor, eu vou dar uma oferta, mas eu vou dar daquilo que está sobrando. O discípulo não. O que precisa? Precisa X. Então aqui está 2X. Está aqui. A igreja precisa de discípulos hoje, como nunca antes. Gente que ame extravagantemente. E aí eu tenho uma pergunta para você. Na sua caminhada com o Senhor Jesus, você tem se preservado? Você tem se poupado? Você tem caminhado de forma que você consegue caminhar, mas ao mesmo tempo você não se compromete integralmente? Você está ali com a multidão, mas se alguém perguntar, você vai agir como os discípulos. Você dá um passo atrás, não conheço esse homem. Como está a sua caminhada? Nessa noite é a noite em que você é convidado a sair da multidão e vir aos pés da cruz e falar: eu amo esse mestre, eu amo esse Salvador. E eu vou fazer isso de forma extravagante, para que ninguém duvide. Discípulos amam extravagantemente, não se preservam, não se poupam. Em terceiro lugar, discípulos servem sacrificialmente. Esse relato, ele está presente no Evangelho de João, ele está presente em Mateus, em Marcos, em Lucas. Nos 4 evangelhos, quando citam esse relato, todas as vezes é dito que José de Arimateia e Nicodemos, eles mesmos cuidaram do corpo de Jesus, eles mesmos. E isso é muito interessante, isso salta aos olhos, porque sabendo da cultura da época, sabendo da riqueza desses homens, sabendo de quantas pessoas eles tinham a seu serviço, escravos, muita gente que servia esses homens, imaginam, eram homens riquíssimos. Naturalmente eles podiam falar assim: vai lá, pega o corpo de Jesus, cuida e tudo bem. Eles podiam fazer isso, mas o que salta aos olhos é que mesmo sendo homens dessa grandeza, eles mesmos foram fazer o serviço sujo. Desculpa, mas foi sujo. Eles tiveram que tirar o corpo de Jesus da cruz, os dois. Carregar o corpo de Jesus, os dois. Encontrar um lugar onde pudessem lavar o corpo de Jesus, tirar todo o sangue, limpar completamente, depois passar aqueles óleos. Foi um serviço pesado, foi um serviço sujo, foi um serviço sacrificial, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional. Imagina você fazer isso, cuidar, limpar. Foi um serviço pesado. E a minha pergunta é: por que eles não se pouparam? Por que eles não mandaram os escravos fazerem isso? E aí o Espírito Santo falou para mim: Zé, porque discípulo não mede o preço. Discípulo serve de maneira sacrificial. Discípulo não se poupa. Queridos, se nós queremos chegar aos povos, sejam eles lá longe, sejam eles aqui na Grande Vitória, Cariacica, você vai precisar pagar o preço sacrificial. E aqui há um grande mover que precisa acontecer na sua mente e no seu coração, porque nos últimos anos nós somos bombardeados de que o Evangelho é uma fórmula para o sucesso. Nos últimos anos, a igreja foi, de alguma forma,
contaminada com esse pensamento mundano de que uma pessoa aceita Jesus e os seus problemas vão acabar, e a vida financeira dela vai voar, e tudo vai ser as mil maravilhas. Esse é um conceito diabólico, porque não é assim que funciona no reino. O Senhor Jesus, que é o nosso maior exemplo, Ele abriu mão da sua glória, tornou-se homem, e sendo homem, tornou-se servo, e sendo servo, Ele morreu uma morte, e que morte? Morte de cruz. Você consegue ver o degrau cada vez descendo? Mas Deus o exaltou, no momento dele. É Deus quem exalta, essa trajetória é Deus que faz. O nosso papel é andar no caminho de Jesus, e muitas vezes andar no caminho de Jesus é pegar a sua cruz e ir para onde? Quando Jesus diz assim para os seus discípulos: quem quiser seguir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Para onde Jesus estava indo? Para onde iam as pessoas que carregavam a cruz? Iam para o sacrifício, iam ser mortos. Então o convite do Evangelho é para que você morra. Pastor, está muito pesado. Não está não, porque você não imagina a liberdade que você tem quando você morre. Quando você morre para os seus sonhos, quando você morre para as suas emoções, quando você morre para o seu eu, quando você morre para a sua autoestima. Eu não estou ligando mais para que o mundo pensa. Eu sou de Jesus, eu sou do meu mestre, e o meu mestre é meu. Você é movido por amor, e o amor não mede esforços, o amor não calcula o preço, o amor vê uma missão, ele vai lá e faz, e cuida, e protege, e ama, e limpa, e lava, o que precisa fazer? Essa é a igreja de Jesus, essa é a igreja que vai chegar aos confins da terra, que vai invadir o inferno. Não é a igreja que se preserva, não é a igreja que se... Não é essa igreja aí de fora, é a igreja do Senhor Jesus, que pega a cruz e fala: eu vou seguir o meu mestre, e no momento certo, no tempo dele, no dia dele, e se ele quiser, ele vai mudar a minha história, porque se ele não mudar a minha história, eu vou fazer o que tiver que ser feito. O Evangelho está aqui no Brasil porque homens e mulheres saíram de outras nações e pagaram o preço, e muitos deles morreram no caminho, muitos deles morreram nos navios, muitos deles morreram nos portos que chegavam, eram picados por aranhas, por mosquitos e não sei o que, e morriam ali. Se você for nos portos de cada cidade, você vai encontrar cemitérios onde ali tem filhos e maridos e esposas de missionários que vieram para cá para pregar o Evangelho, que não conseguiram entrar nem 10 quilômetros, mas eles continuavam vindo, mesmo sabendo que iam morrer. Conta-se o testemunho de uma mãe que, mandando seus filhos, ela tinha 7 filhos, e os 6 primeiros foram para a África, e as notícias vinham, depois de carta, de meses, as cartas chegavam: eles morreu, esse morreu, esse morreu. E aí o 7º filho decidiu: eu vou, mãe, eu vou. E ela ficou sozinha, viúva. E aí perguntaram para ela: o que você diz sobre isso? E ela diz: eu estou dando o meu melhor para Jesus. O que Jesus vai fazer com ele é outra história. Nós fomos chamados à obediência, não fomos chamados ao sucesso. O sucesso vem na hora, no tempo e do jeito dele. Discípulos não se preservam, discípulos fazem sacrificialmente o que precisa ser feito. Em quarto e último lugar, o bonito dessa história é que quando um discípulo se levanta, outros vêm atrás. Nicodemos e José de Arimateia. Nós não sabemos quem que teve a ideia, talvez José de Arimateia. Mas quando um discípulo se levanta, ele inspira outros. A missão de Deus sendo feita por uma igreja unida. Isso vai acontecer à medida que você der um passo à frente,
Porque quando você dá um passo à frente, você traz outras pessoas com você. Eu lembro quando, antes de me casar, estava namorando, nem estava noivo ainda, mas estava pedindo muito que Deus desse a graça de ter uma esposa que seguisse ao Senhor. Nós éramos da mesma igreja, nós éramos crentes, grupo de mocidade, nós dois músicos, ela cantava e eu tocava. Mas houve um culto em que a gente foi, Vencedores por Cristo estava tocando, e no final houve um apelo, e o apelo era para que as pessoas que se dispusessem a servir ao Senhor a vida toda, não importa qual ministério, mas vai servir a vida toda, que fossem à frente. E eu lembro que eu estava ali no banco, chorando, com os olhos fechados. Senhor, toca no coração dela. Senhor, toca no coração. Senhor, eu preciso de uma companheira. Eu preciso. Senhor, me dá essa bênção, me dá essa graça. Depois de 2, 3 minutos, eu olho para cima, olho para o lado. Ela não estava do meu lado, ela já estava lá na frente. Eu fiquei envergonhado. Falei, Senhor, obrigado. Alguns anos depois, a gente namorou, noivou, e eu cheguei para o meu sogro e minha sogra e falei, olha, a gente tem sérios planos de casar. E meu sogro era muito brincalhão, muito gozador. Ele olhou para mim, então Zé, quando você arranjar um trabalho, você casa. E eu era músico, era missionário. Eles foram resistentes, eles não queriam entregar a caçula para um músico missionário. Mas certo dia, domingo, nós fomos numa conferência missionária. E naquela conferência missionária nós estávamos tocando. E o pregador fez um apelo no final. E ele foi um apelo diferente. E a gente não sabia o que ia acontecer. Mas a gente convidou os meus sogros para que fossem no culto conosco. E eles estavam lá. E no final do culto, o pregador fez um apelo assim: eu quero desafiar agora a você que é pai e mãe, e você agora vai entregar o seu filho, a sua filha, porque você está segurando o seu filho. Deus está chamando, e você está segurando. Hoje é o dia de você consagrá-los ao Senhor. E eu ali, estava no louvor, tocando flauta. O Senhor fala. Eles vieram à frente no apelo. Nós nos reunimos no altar, choramos nós 4. E ele falou ali no altar: José, você tem a nossa bênção. Vocês podem se casar. Isso faz 37 anos. Dezembro vai fazer 38 anos. Temos 3 filhos, temos uma netinha já. Em nenhum momento eu pensei em olhar para o lado ou para trás. Eu sei em quem tem crido. Eu não sei o que vai ser dessa semana, eu não sei como vai ser essa semana, mas eu sei quem vai estar comigo essa semana. E é isso que importa. Entregue o teu caminho ao Senhor, e Ele dará o desejo do teu coração. Esse é o verso 5 do Salmo 37. Mas o verso 4, ainda quando eu era mais moleque ainda, dessas 2 histórias que eu contei, eu estava em Campinas, estava fazendo faculdade, e um pastor olhou no início do culto para mim, e ele olhou para mim e falou assim: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E meu desejo era servir o Senhor. Você não irá se arrepender se você consagrar-se totalmente ao Senhor e fizer dele o amor maior da sua vida. Porque no momento que você fizer isso, todas as barreiras, tudo que te prende, vai cair ao chão, e nada mais importa. Nada mais importa. Importa Ele. E é essa igreja que vence o mundo, e é essa igreja que vai derrotar quem tiver que ser derrotado, no poder do Santo Espírito. A igreja avança. Amém? Amém. Feche os seus olhos.